Olá pessoal, quero compartilhar com vocês aqui mais um devocional. Nós estamos dando continuidade aos domingos na exposição bíblica de Filipenses e nos devocionais a gente tem dado uma pincelada de uma forma mais prática em algum dos pontos que nós abordamos no domingo. Então, se você puder, participa lá com a gente aos domingos também. E a gente chegou em Filipenses capítulo 1, versículo 27. É um trecho que eu gosto muito e para mim é muito, muito valioso, porque ele já começa a pousar agora na prática da vida. Às vezes a gente ouve a parte mais teológica, os ensinos, e a gente na verdade fica ansioso para falar assim, como é que eu faço para viver isso? Como é que eu pouso isso na minha vida? E o engraçado é que Paulo ele poderia dar uma fórmula para a gente pousar certinho, igual às vezes a gente vê no Antigo Testamento. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Às vezes seria de uma forma mais fácil para a gente de seguir. Mas propositalmente ele não faz isso, e eu quero abordar um pouquinho disso com vocês. E até porque o motivo que ele não faz isso. Bom, capítulo 1, verso 27 diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, para que eu indo ver vocês ou estando ausente, ouça sobre vós, que vocês estão firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando pela fé evangélica e que em nada estão intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é de salvação, porque receberam a graça de não somente crerdes em Cristo, mas de sofrer por Cristo. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Esse trecho, Paulo está fazendo uma transição. Ele estava falando sobre o combate que ele estava tendo em relação ao Evangelho de Cristo Jesus, e como as algemas, a prisão que ele sofrera estava levando o Evangelho a crescer ainda mais. Então, ele estava falando no começo sobre ele, mas agora ele gera uma convocação, depois de falar sobre o que ele estava passando. A convocação é o seguinte: vocês que estão me ouvindo, vivam a vossa vida de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus, acima de tudo. Ou, em algumas outras traduções, somente. E eu mencionei no domingo que esse termo viver, ele não é simplesmente existir, não é simplesmente caminhar, não é executar as suas tarefas somente, mas ele traz um entendimento de cidadania. Ou seja, no contexto que você foi inserido, você é brasileiro, você tem a sua profissão, você pertence a uma cidade, um estado, você tem um bairro, você tem vizinhos. No contexto que você foi inserido, caminhe, ande, viva, de forma que quando esse contexto e todos esses que estão ao seu redor olharem para você, eles possam ver que é uma vida distinta e que aponta para algo maior, qual nós sabemos que é o Evangelho de Cristo Jesus. E aí então a gente, ouvindo eles perguntando a razão da nossa esperança, a gente possa mencionar que é esse Evangelho. Mas o que Paulo está querendo enfatizar aqui é que essa deve ser a nossa forma, o nosso modo de viver principal, um modo que é conforme o Evangelho de Cristo. Ele sabia que os filipenses tinham orgulho da cidadania deles. Ele até usa um jogo de palavras aqui para mostrar que sim, a cidadania de vocês é importante, mas agora vocês pertencem a uma cidadania maior, a uma pátria maior e um reino muito maior do que o reino romano. O reino romano, gente, era incrivelmente poderoso, mas ele ia acabar um momento. Nós um dia deixaremos de ser brasileiros. Nós um dia deixaremos de morar onde moramos. Mas o reino que está vindo, o reino de Cristo Jesus que virá que será estabelecido definitivamente na consumação, no seu retorno, ele é para sempre. E então nós, como embaixadores desse reino, vivemos em outro contexto. É isso que Jesus ora pelos seus discípulos na sua última oração. Senhor, eles estão aqui no mundo, mas eles não são aqui do mundo. Você está num contexto, mas você deve revelar um outro contexto, dentro desse contexto que você vive. Então, uma das coisas que eu queria enfatizar nesse devocional é: não ignore o contexto que você vive. É errado você viver alienado da onde Deus te inseriu. Você é um cidadão brasileiro. Você tem a sua profissão, tem o seu trabalho, tem
ou o seu chefe, ou seus funcionários, você tem sua família. É esse local que Deus te inseriu e é esse local que você deve viver de forma a apontar o Evangelho de Cristo Jesus, conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Então, uma das perguntas principais que a gente pode fazer e que a gente deveria fazer é como eu vivo conforme o Evangelho de Cristo Jesus no contexto no qual eu fui inserido. Bom, a primeira coisa que eu queria mencionar com vocês é como não é viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Porque, na verdade, durante muitos anos, ser evangélico foi interpretado por muitas pessoas como ser alguém que segue um conjunto de regras. É o cara que não bebe, é o cara que não vai nas festas, é a pessoa que não pratica isso ou aquilo. Até mesmo nós, como cristãos, achamos mais fácil colocar um conjunto de regras para seguir, e aí então naquelas caixinhas de pergunta do Instagram a gente vive perguntando, a gente vê que essa é a forma de pensar de muitos cristãos. Posso ou não posso fazer isso? É ou não é pecado? E você vê tantas coisas que revelam como a gente tá pobre do entendimento das Escrituras. A gente traz para nossa vida agora na nova aliança em Cristo Jesus um modo de viver da antiga aliança, do Antigo Testamento. Sim, o Antigo Testamento ele tem muito mais essa questão de regras, de leis, onde ele fala exatamente como o cidadão judeu daquela época deveria viver, as leis cerimoniais, como guardar o sábado, o que pode e o que não pode comer e beber, formas de se vestir, como tem que se portar a mulher naquele contexto, e várias outras regras, o homem, a criança e tudo mais. Esse monte de regras que você vê no Antigo Testamento, às vezes a gente simplesmente quer transportar isso para a nossa vida e falar assim, eu estou sendo bom cristão porque Deus não muda, é o mesmo que era antes, é hoje, então se eu fizer exatamente isso que ele faz, hoje eu estou sendo bom cristão. Isso não é verdade. Martin Lloyd-Jones diz que talvez essa seja a pior forma de você demonstrar o Evangelho. Pegando um conjunto de regras e falar, siga isso, e então você está vivendo mais próximo de Cristo. Na verdade, a mensagem do Evangelho é o oposto. A mensagem do Evangelho é que Adão não conseguiu seguir a lei de Deus, que os heróis da fé não conseguiram, ninguém de Israel conseguiu viver. Jesus conseguiu. E então Jesus cumpre e planifica tudo isso nele e consegue fazer de forma perfeita para se tornar um sacrifício perfeito. E aí então nós somos justificados porque esse perfeito morre em nosso lugar. Ele é condenado no nosso lugar e então nos méritos de Cristo nós somos salvos. Essa é a justificação pela fé, não pelas minhas obras. Por isso Paulo vai falar, vocês não são salvos pelas obras para que vocês cheguem lá e falem, Senhor, eu estou aqui, ou irmãos, eu estou aqui na vida eterna, eu estou aqui na Nova Jerusalém porque eu mereci, eu fiz isso, isso, isso. Ele vai falar, não, é pela graça, não pelas obras para que ninguém se glorie. É muito fácil a gente se justificar e achar que estamos quites com Deus porque a gente dá exatamente 10% do salário bruto ou líquido e a gente começa a fazer aquelas contas, ou porque a gente come ou não come carne de porco, ou carne vermelha, ou carne com sangue, ou doa ou não doa sangue, porque a gente guarda o sábado, porque tem circuncisão ou não tem, e tantas outras leis cerimoniais do Antigo Testamento. E eu não estou menosprezando o Antigo Testamento, de forma alguma, eu só estou dizendo que nós devemos ler o Antigo Testamento, mas à luz do Novo Testamento, da Nova Aliança. Porque, na verdade, o Antigo Testamento e as suas leis cerimoniais e várias outras leis, elas estavam sendo sombras e apontando para algo maior que viria. E eu quero ler com vocês Colossenses para vocês absorverem melhor isso. Olha o que Paulo diz. Ninguém vos condene e vos julgue por causa de comer ou beber, ou dia de festa, ou seja, as cerimônias que eles tinham, lua nova, ou dos sábados. Porque tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça juiz de vós outros, pretextando humildade
culto aos anjos, falando de visões, enfatuado sem motivo algum em sua mente carnal. Isso é muito próximo do farisaísmo que Jesus combateu. Eles entendiam muito bem das regras, mas eles não entendiam de princípios, dos valores que estavam por trás dessas regras. Por isso Jesus, várias vezes, quando eles questionavam, como por exemplo, quando ele estava sentado com prostitutas e cobradores de impostos, Jesus ele fala assim: por que vocês não vão na lei e aprendem o que é misericórdia quero e não holocausto? Ou seja, vocês são bons em tentar achar que são justos por regras, mas na verdade vocês não entenderam o que está por trás dessas regras e os valores eternos do reino de Deus que eu estou agora mostrando na sua plenitude. O amor, o perdão, a misericórdia. Então, nós vemos no Novo Testamento uma forma de viver que é mais madura do que aquela que é mostrada no Antigo Testamento. Como Paulo mesmo diz em Gálatas, que as leis elas são como tutor para poder chegar até Cristo, que é a revelação principal. Para poder mostrar ao homem o que é pecado. Se não tivesse a lei, a gente não saberia o que é pecado. É como mesmo uma criança que vai se desenvolvendo e a gente vai tratando de forma diferente. A gente não mudou, a gente tem ainda os princípios, só que a gente vai tratando de forma diferente a fim de que quando chegar na sua maturidade, nós levamos o jovem, o adulto, à consciência e não simplesmente a regras. Por isso que Paulo várias vezes fala sobre a consciência. Vocês são agora a morada do Espírito Santo. Vocês não precisam de regras. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, e esse Espírito Santo, ele vai conduzir vocês naquilo que é justo, naquilo que é injusto, naquilo que é louvável e naquilo que não é louvável. Vocês não precisam ficar julgando uns aos outros do que os outros têm que fazer, ou o que não tem que fazer mediante a leis do Antigo Testamento ou regras. Mas vocês devem examinar a si mesmo e deixar que a consciência de vocês não condene vocês, porque todo homem é condenado naquilo que ele não crê. Se você quiser aprofundar mais um pouco isso, lê lá Romanos 14. Mas então, o que seria viver de forma digna do Evangelho? Eu tentei sintetizar em uma frase. É a seguinte: viver de forma digna do Evangelho, como diz Filipenses 1:27, eu poderia parafrasear dessa forma: é ser conduzido dentro do contexto que você foi colocado, pelos princípios bíblicos à luz da nova aliança, a fim de desenvolver cada vez mais uma vida abundante das virtudes do Espírito Santo e se afastar cada vez mais das obras da carne, até que o reino de Deus seja plenamente estabelecido na consumação. Eu vou repetir: é ser conduzido dentro da onde você foi inserido. Pensa onde você foi colocado, a família que você foi colocado, o trabalho, a profissão, a cidade, o estado, o país, a vizinhança. É ser conduzido dentro desse contexto pelos princípios bíblicos. Sim, do Antigo e do Novo Testamento, mas princípios, não regras. Princípios. À luz da nova aliança de Cristo, da revelação maior e não da sombra, a fim de desenvolver cada vez mais uma vida abundante nas virtudes do Espírito. O Espírito vive em você e ele quer fazer você viver o que ele pode te conduzir a viver. Uma vida de amor verdadeiro. Lembra o fruto do Espírito? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Ele quer que isso cresça em você de uma forma que não pode crescer em alguém sem o Espírito. Não é simplesmente ser um cara legal, íntegro, trabalhador, porque isso qualquer um sem o Espírito Santo pode ser. Mas ser a habitação do Espírito Santo é você poder viver uma vida com virtudes a mais e virtudes que florescem de uma forma incondicional. Por isso que perdoar para o cristão não é opção, é 70 vezes 7, ou seja, o tempo todo. Então é ser uma vida abundante nas virtudes do Espírito e se afastar cada vez mais das obras da carne, até que o reino de Deus seja plenamente estabelecido na consumação. Então a gente vai parar de ter aquelas perguntinhas de Instagram de pode ou não pode, é pecado ou não é pecado, porque a gente sempre quer ter um resumo simples de como estar justo com o evangelho que a gente professa. Não é assim. O evangelho da nova aliança de Cristo Jesus é o evangelho que é conduzido, deve nos conduzir por meio do Espírito Santo nos nossos contextos. Como eu
aponto a Cristo Jesus no meu trabalho. E aí, então o Espírito Santo dentro de você vai trazendo luz à sua leitura da palavra, você vai extraindo os princípios, e você vai vivendo esses princípios dia a dia. Não é um conjunto de regras que você se justifica, mas é você olhar para as Escrituras, ver que você ainda está muito longe, mas Jesus Cristo cumpriu tudo, e nos méritos dele você é salvo. Mas agora, porque ele te colocou na rota da santificação, você está cada vez mais sendo trabalhado pelo Espírito Santo, glorificando mais a ele com a sua forma de viver e se afastando das antigas obras da carne que regiam a sua vida. E agora não tem mais espaço, e cada vez tem menos espaço para poder te guiar. É o Espírito Santo que começa a te guiar cada vez mais e conduzir a sua consciência. Leia Romanos 14, como ele traz clareza sobre isso. Leia Gálatas 5:22 para mostrar o fruto do Espírito. Se você está realmente vivendo o fruto do Espírito, eu quero terminar então lendo ele. Veja se ele vai falar sobre os frutos da carne, e aqui no 5:22 ele fala: mas o fruto do Espírito, ou seja, o fruto que mostra que o Espírito Santo está vivendo em você e está ativo na sua vida, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências. Então esses princípios, esses valores, virtudes, agora eles começam a te reger, começam a te conduzir, começam a ser o crivo da sua consciência. E então você sabe como se portar como cidadão do reino eterno de Deus, que um dia virá com poder e glória e estabelecerá definitivamente. Você será o melhor brasileiro se você viver segundo o padrão do reino de Deus. Você será o melhor vizinho, mas acima de tudo você vai apontar para algo que é eterno e vai ser um agente, um embaixador do reino de Cristo ainda nesse reino que nós vivemos. Tá bom? Deus abençoe. E a minha oração por cada um de nós, por você e por mim, pela minha família, é que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, discernimento, conduza a nossa consciência pelo seu Espírito Santo a vivermos de uma forma que o agrada, a nos abstermos das paixões da carne e também do errado entendimento de que a gente pode se justificar seguindo algumas regras, transportando algumas ordens do Antigo Testamento e regras do Antigo Testamento para a nossa vida, achando que agora estamos quites com Deus, e não colocando eles à luz do Novo Testamento, da revelação maior de Cristo Jesus. Então, que o Senhor nos conduza nisso e nos ajude a viver para a glória dele, tá bom? Deus abençoe.